Atualidade. Painel com o professor Marco Aurélio. O mundo da política ficou movimentado no fim da manhã quando tivemos a divulgação da decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o caso do IOF. Estão suspensos os decretos do governo, que aumentou o imposto, e do Congresso, que derrubou o decreto do governo. Bom, o ministro convocou as duas partes, governo e Congresso, para uma audiência de conciliação. E quem explica para a gente quais são aí os desdobramentos políticos desta decisão do Judiciário é o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Nos últimos tempos, nós temos até que nos acostumado aqui no Brasil com sucessivas crises entre os poderes. Às vezes vemos o legislativo reclamar do judiciário, que às vezes reclama do executivo e que reclama do legislativo e assim vai sucessivamente. Porém, esta semana nós vimos um sinal um pouco diferente. E eu explico. Dada a crise do IOF, o que está ocorrendo? O governo Lula, na necessidade de arrecadar para fechar as contas, aumentou o imposto, o IOF. Ao fazer isso, houve reação do Legislativo. Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, eles reagiram a esse aumento, pautaram um decreto legislativo, um projeto de decreto legislativo, conseguiram mais de 390 votos e aí derrubaram o decreto do governo. Essa medida fez o presidente Lula ir direto ao Judiciário, a partir da AGU, a Advocacia Geral da União, para pedir no Judiciário a declaração de que o governo fez foi constitucional e, portanto, o que o Legislativo fez foi inconstitucional. Bem, esse pedido de Lula no STF caiu nas mãos de Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes resolveu fazer o seguinte, resolveu chamar os dois polos para uma conversa. O que o ministro decretou foi, primeiro, que ele suspendeu os decretos. Suspendeu o decreto do Lula e suspendeu o decreto do Legislativo. Também deu um prazo de 5 dias para o Executivo explicar por que fez esse decreto e no mesmo prazo para o Legislativo também explicar por que fez o decreto dele. E marcou para o dia 15 deste mês uma conciliação entre as partes. A ideia, ao que parece, do ministro do STF é fazer com que os dois lados sentem e resolvam, por meio de uma conciliação política, algo que impediria o judiciário de interferir diretamente, juridicamente, no processo. Essa parece ser a ideia. Agora, essa medida que parece até aqui é muito igualitária, na prática ela foi muito pior para o Lula. Por quê? Porque quando o Alexandre de Moraes suspendeu o decreto, ele suspendeu o de Lula e suspendeu o do Legislativo. Então o que ocorre? Ocorre que, como nenhum dos dois decretos valem mais, a gente volta para a situação anterior, onde não havia aumento. E como o governo precisa arrecadar para fechar suas contas, o governo não vai conseguir, pelo menos até o dia 15 de julho, parte do dinheiro que ele precisa. Resultado, não foi tão bom assim para o Lula, esse tipo de medida tomada pelo Alexandre de Moraes. E aí é que está. O Lula vai precisar sentar e negociar com o Congresso. Mas a pergunta que fica no ar é a seguinte: o Congresso quer realmente negociar, principalmente depois que o governo Lula foi para as redes sociais, e o PT também, fizeram aqueles vídeos com IA que incomodaram muito o Congresso. Inclusive, o Instituto Quest fez uma pesquisa e viu que mais de 4 milhões de menções a esses vídeos, 61% delas, das menções, foram negativas ao Congresso e apenas 11% ao governo. E um detalhe, dessas menções negativas, o maior alvo é o Hugo Mota, que foi citado aí em pelo menos 8% dessas menções. Ou seja, Hugo Mota, Davi Alcolumbre também, mas principalmente Hugo Mota, não está nada feliz em ter se tornado alvo das ações nas redes sociais. E um detalhe que chama a atenção: nesses 3 anos de governo Lula, foi a primeira vez que campanhas, digamos assim,
campanhas publicitárias vindas da esquerda tiveram um sucesso na rede maior do que as campanhas que vinham dos adversários da esquerda. Ou seja, o governo já apanhou na questão da crise do Pix, apanhou muito nessa questão da crise do INSS, mas dessa vez, em termos de narrativa de redes sociais, ao que parece, o governo foi melhor do que o seu adversário, que nesse caso é o Congresso. Só que deve haver retaliação, sim, muito provavelmente. O Hugo Mota vai reorganizar a sua base, e está claro também que o derretimento da base política do governo federal está cada vez mais evidente. E com isso, né, nós vamos ver a governabilidade do Lula diminuir cada vez mais. Mas, claro, depende muito também de como eles vão para esse dia da conciliação, lá no dia 15, marcado pelo Alexandre de Moraes. Se aí eles vão ser, as duas partes vão realmente sentar e tentar um entendimento, bem, isso a conferir, né? Mas que a crise continua, sem dúvida nenhuma continua. E eu volto segunda-feira com mais comentários, se Deus quiser.